Você com certeza já ouviu falar da Starship, a mais impressionante empreitada de Elon Musk em busca da conquista do espaço. O que talvez você não saiba é que a evolução da Starship está acontecendo agora mesmo, junto com a construção da gigantesca fábrica Starship em Boca Chica, na Califórnia. A construção está entrando em suas últimas fases e uma nova startup de satélites quer aproveitar o poder do foguete Super Heavy para lançar equipamentos maiores e mais pesados. Esta é a nova face da corrida espacial, protagonizada pelo grande Elon Musk. Junte-se a nós enquanto vamos mais fundo nos desafios do Tony Stark da vida real. Sem medo de falhas. A Starbase em Boca Chica tem visto uma atividade ininterrupta desde o explosivo primeiro lançamento de teste do foguete de transporte pesado Starship em 20 de abril. O trabalho de construção para reparar os danos e reforçar o aparato de lançamento está avançando em um ritmo incrível. No entanto, o espetáculo do lançamento destruído tem ofuscado um pouco o trabalho que está sendo feito para levar o design da Starship para o próximo nível. Mas nós aqui do canal estamos mantendo um olhar muito atento no que acontece em segundo plano. E além dos comentários do CEO Elon Musk sobre o futuro da Starship, também temos algumas novas imagens muito interessantes do hardware da Starship para ponderar. Vamos começar com os comentários de Elon, pois eles nos dão um vislumbrante do futuro da plataforma Starship. Em 13 de maio, Elon postou as primeiras imagens do que seria uma terceira variante do motor Raptor da SpaceX, que não estava apenas em andamento, mas já havia sido testada pela primeira vez, atingindo uma pressão de 350 bar e uma força de empuxo de 269 toneladas. O Raptor V3 representa uma grande melhoria no já impressionante motor Raptor V2, que impulsionava o Super Heavy e a Starship até agora. A pergunta real era por que o foguete mais poderoso, já projetado, precisava de motores ainda mais fortes. A resposta é simples, porque a SpaceX tem planos para lançar cargas muito mais pesadas em órbita do que a configuração atual permitiria. Em 24 de maio, Elon praticamente confirmou essa hipótese. Essa é a resposta a um post de um entusiasta sobre um vídeo de comparação que mostra o hardware da Starship versus o foguete soviético N-1. Anteriormente, um dos foguetes mais poderosos já lançado. Elon apontou que a carga útil da Starship em seu modo descartável é de 250 a 300 toneladas para a órbita, o que é muito maior do que as atuais 150 toneladas que é o veículo classificado quando na configuração totalmente reutilizável. Ele continua dizendo que o impulso aprimorado do Raptor V3 permitiria cerca de 6.000 toneladas de massa no lançamento. Ou seja, 1.000 toneladas a mais do que as configurações atuais. Esses novos Raptors permitirão que a Starship duplique a sua capacidade de carga útil. O combustível extra necessário para isso seria de aproximadamente 700 a 850 toneladas, além do aumento do tamanho geral do foguete para acomodar toda essa massa extra. Isso parece indicar claramente que a SpaceX está interessada em transportar objetos muito pesados para o espaço. Coisas enormes como peças para estações espaciais, equipamentos científicos maiores e variantes mais pesadas e especializadas da Starship, como versões cheias de combustível para uso em órbita, como postos de gasolina flutuantes e módulos de habitação de longa duração que poderiam levar os humanos ainda mais longe em nosso sistema solar. Um dos usos mais emergentes que a SpaceX pode querer essa atualização e é para transportar combustível adicional para sua sonda lunar Artemis 3. A primeira missão para levar os humanos de volta à superfície de Lua será a Starship Lander. Como a NASA não espera ter a estação lunar Gateway em funcionamento até lá, a SpaceX precisará transportar combustível suficiente para ir à Lua e encontra-se com a cápsula Orion da Artemis 3. Pousar os astronautas na Lua e voltar para a órbita para entregar a tripulação de volta a Orion, de onde voltaram para casa. O armazenamento de combustível extra que a SpaceX poderia trazer para essa missão, se eles tiverem uma série de Raptors V3, certamente daria à equipe algum espaço para respirar. Em relação à Lander Starship, o Artemis 3 está programado para ser lançado em 2025, o que significa que há apenas 2 anos para tornar a Starship operacional, sem falar em criar uma variante de Lander com uma cabine para tripulação e um elevador. Ainda não vimos nem mesmo as peças para esse novo Starship, mas isso pode ter mudado, ou ao menos é o que imaginamos que indica toda essa movimentação
ocorrendo na base Starship que citamos no começo do vídeo. Mas drones têm voado por lá e tirado fotos recentemente, capturando vislumbres de algumas peças de hardware que nunca tínhamos visto. E é claro que a SpaceX está constantemente criando novos ajustes com seus designs para permitir maior eficiência e resistência, mas alguns desses componentes capturados nas imagens parecem realmente pertencer ao Lander Starship, que será pintado de branco pela NASA e terá um anel de propulsores para ajudar no pouso na Lua sem criar uma cratera na superfície, como o Super Heavy fez no lançamento de abril. Embora não tenhamos muitas informações concretas, tudo é muito suspeito, pois a SpaceX teria mesmo que estar avançando rapidamente para cumprir o cronograma da NASA e ter um lander pronto para 2025. Provavelmente deveríamos esperar para ver os protótipos sendo montados para testes em breve. Essas alterações, juntamente com o novo motor, sinalizam grandes mudanças no design da Starship. E é impressionante que a equipe da SpaceX tenha construído o foguete mais poderoso já feito e depois decidido que ele não era fonte suficiente. Então logo em seguida montaram um mais poderoso ainda. Mal podemos esperar para ver o que eles pretendem transportar com todo esse poder de propulsão adicional. A preparação já é antiga. Enquanto todo o trabalho de reparo está sendo feito na instalação de lançamento da SpaceX em Boca Chica, é fácil esquecer que o local tem sido constantemente expandido desde 2019. Com o aumento das necessidades da empresa em projetar e construir novos protótipos da Starship nos últimos 4 anos, a Starbase viu a adição das plataformas testes, galpões de construção de foguetes e até mesmo gigantescas tendas usadas atualmente para as partes mais delicadas da construção da Starship. Em março de 2022, a SpaceX deu início a algo novo e mais permanente, a Star Factory. Assim como a empresa de Elon Musk, a Tesla, a Starbase será elevada de instalações dispersas de tendas e galpões para uma gigantesca fábrica capaz de montar o maior foguete do mundo. A Star Factory substituirá a configuração atual por uma estrutura permanente, grande o suficiente para abrigar a montagem de muitos propulsores, Super Heavy e veículos Starship. As instalações atingiram incríveis 28 mil metros quadrados, com uma altura de 18 metros, o que sugere vários andares, podendo atender bem a essa tarefa tão importante. Fotografias aéreas recentes do local mostram que muitas das fundações da fase 1 já estão no lugar. As fundações são placas de concreto afundadas no solo que sustentam um prédio em Boca Chica. Elas podem ser vistas nas imagens como pequenos quadrados de concreto, mas não se deixe enganar. Cada um desses quadrados foi despejado ao redor de um pilar, uma espécie de coluna subterrânea que transfere o peso de um edifício para a rocha subjacente. Como podemos ver que grandes seções de base já foram despejadas no local, pode ser que estejamos perto de ver o esqueleto de aço do prédio sendo montado. E estruturas como essa tendem a ser erguidas muito rapidamente, especialmente em locais úmidos como Boca Chica. No entanto, julgado pelas discussões anteriores sobre o tamanho dessa nova fábrica, parece que o que vemos nas imagens ainda não representa nem metade da estrutura final. Isso significa que alguns dos prédios antigos que vemos nas fotos serão eventualmente demolidos. A SpaceX planeja desmontar as tendas também, mas não antes da Star Factory estar funcionando. Eles podem até mantê-las por um tempo depois para ajudar na carga de produção que provavelmente virá com os primeiros triunfos da Starship, que começaram a pipocar, e uma vez que esse novo veículo for certificado para voos regulares. Por enquanto, parece que a SpaceX está aproveitando todo o equipamento de construção e pessoal no local para começar a movimentar e construir a fundação e a estrutura de aço da Star Factory. A fase 1 não deve ter muita dificuldade na construção, mas o resto do prédio terá que esperar até que a SpaceX possa limpar as estruturas mais antigas do local. As parcerias dos visionários. E enquanto a badalada nave ainda nem chegou ao espaço, as empresas já estão se alinhando para aproveitar a capacidade de carga do gigantesco foguete. A tal startup que dissemos estar interessada nas capacidades da Starship é a Vast, e a sua parceria com a SpaceX busca criar a primeira estação espacial comercial Heaven 1.
usando o Falcon 9 primeiro e depois a Starship para transportar módulos maiores assim que estiver disponível. O que falta dizer é que, bem, para não ficar para trás, uma outra nova startup chamada K2 planeja usar uma enorme capacidade de carga da Starship para colocar satélites muito grandes em órbita, de uma forma muito barata. Basicamente, a K2 quer desenvolver um sistema de ônibus espacial, veículos menores que estão sendo implantados com satélites e os levarão para os seus destinos no espaço. Os irmãos fundadores da K2 não estão tentando levar satélites para a órbita lunar por enquanto, então sua primeira abordagem provavelmente será um reboque simples com propulsores eficientes, com capacidade de carga de 1 a 15 toneladas, equipado com equipamentos de comunicações adicionais para garantir que as cargas cheguem aos seus destinos. Esse tipo de sistema certamente poderia funcionar com a Starship e seria flexível o suficiente para lidar com vários tamanhos de carga útil. A K2 acredita que há uma lacuna no mercado para esse tipo de sistema. Especificamente, eles querem facilitar o lançamento de equipamentos muito grandes ou uma quantidade enorme de veículos menores. A ideia é que a Starship, uma vez concluída, poderá reduzir significativamente os custos de missões espaciais de todos os tipos, da mesma forma que o Falcon 9 fez. A SpaceX quer criar um sistema rapidamente reutilizável com a Starship, com metas iniciais do CEO da empresa, Elon Musk, prevendo um intervalo de apenas 30 minutos entre os lançamentos do foguete. E os irmãos da K2 não estão errados em relação à necessidade de manobrar cargas úteis maiores. É muito difícil atender às necessidades de grandes objetos como o Hubble e o telescópio espacial James Webb, assim como também é complicado manobrar objetos maiores, como muitos módulos de estações de várias empresas que estão sendo lançados nesta década com os equipamentos disponíveis atualmente. E, com a maioria da indústria lutando por mini satélites e pequenos veículos de lançamento no momento, a visão é que a K2 trouxe para fazer o uso da Starship parecer uma jogada bastante segura da empresa. Como nós dissemos, uma das primeiras implementações de um veículo tão audacioso como o Starship seria atender às necessidades de manutenção de objetos ultra complexos e importantes como o grande telescópio espacial James Webb. E se liga só nesse negócio inédito que o James Webb conseguiu capturar. Se quiser saber mais, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.